Sextou, seus miseráveis! E aí, como é que vocês estão? Estão animados pro final de semana? O Vascão joga amanhã, hein? A gente espera que o Vascão não estrague o nosso final de semana, né? Porque aí o jogo é sábado, tu tem o domingo livre, aí quando o Vasco ganha, porra, tu quer levar a mulher pra passear, o filho te pede um dinheiro, tu dá, é tudo lindo. Agora quando perde, irmão, porra, tu não quer falar com a mulher, é aquela loucura, né? Então torçamos para que o Vascão da Gama consiga aí um bom resultado amanhã contra o Sport. E a gente precisa, tá? Pra galera que tá torcendo pro Vasco tropeçar e o cara ele cair, o Vasco vai ter uma tabela muito braba, beirando ao desumano. Já a gente precisa pontuar agora. Senão, a gente pode entrar numa sequência de tomar um caminhão de porrada aí e a temporada da gente ir de arrasta pra cima, tá? Então, enfim, tem muita coisa para eu debater aqui. Tem a atualização daquele assunto chato e mala lá do Payet, tá? Vamos falar um pouquinho de Nuno Moreira, Lloyd Augusto, Garré. Hugo Moura também tem um detalhe legal para eu falar. E martelo batido. De Luca tem novo clube, tá? Tem muita coisa pra gente falar, então peço que você, deixa o like no começo do vídeo para a plataforma entender que o conteúdo você gosta, que ele é relevante. E se está chegando pela primeira vez aqui, seja bem-vindo à família Futebolaço. Se inscreva aqui no canal, nós gravamos normalmente 2 a 3 vídeos por dia e você vai ficar sempre bem informado de tudo que rola no Vascão. Beleza? Dito isso, vamos agora aqui começar as informações. Primeira situação que eu queria trazer para vocês, o Hugo Moura, cara, tá num grande momento aí com a camisa do Vasco. Começou o ano alijado do time titular sem merecer. Ele e o Cocão acabaram o ano passado muito bem. Eram pilares daquele time que teve uma arrancada na mão do Rafael Paiva, mas para tentar ter um time mais técnico, os nossos volantes mais badalados, o Carille tentou começar o jogo com Jair, Paulinho e Tietê. Mas o negócio não deu muito certo e o primeiro a voltar e se consolidou de vez e tomou a vaga foi o Hugo Moura. Tanto é que tem rodado o segundo volante, Paulinho, Jair, Tietê, por motivos diversos, né? Mas o Hugo Moura se consolida ali na vaga de titular. E eu queria trazer para vocês aqui um detalhe interessante sobre o Hugo Moura. Vocês sabiam quem é o maior ladrão de bolas do time do Vasco na temporada? Esse aí acho que é fácil, né? O PH mantém a escrita já desde o ano passado. O Paulo Henrique tem 33 desarmes. E o Hugo Moura é o segundo jogador do Vasco que mais rouba a bola, 22. E olha, me chamou a atenção esse número aqui. A gente falou do Jair, do custo-benefício dele, etc. O Jair é o terceiro maior ladrão de bolas do Vasco no ano. O Jair tem 20 roubos de bola. O quarto colocado é o Paulinho com 17. Depois o Piton empatado também com 17. João Vitor 14. Cocão, que joga muito pouco, tem 11. Isso mostra o volume e a quantidade de roubos de bola que o Cocão é capaz. Cacão é boa. Que o Cocão é capaz de fazer. E um detalhe também curioso. O Tietê, que pra mim, dos 3 volantes que estão brigando ali para ser o titular lá do Hugo Moura, é o que mais me agrada hoje, é o que tem disparado o pior número de roubos de bola. O Tietê tem apenas 8 roubos de bola. Melhora a qualidade do passe, a circulação, mas isso é um detalhe curioso, tá? A tendência com esses números aqui é a gente ter um Hugo Moura mais sobrecarregado. Tá? Mas me chamou de verdade a atenção desse número de roubos aqui do Jair, tá? Então tá feito o registro para vocês aí. Te surpreendeu algum desses números? Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa situação. O Hugo Moura, de fato, para mim é um pilar do time do Vasco e um dos jogadores mais importantes. E agora, galera, eu queria trazer um outro assunto aqui, meio complexo para a gente debater. O cara, ele bateu muito na tecla aí, o Pedrinho, sobre a questão de não precisar de reforços, e a grande lacuna no período do estadual eram as pontas, né? Precisa de ponta, precisa de ponta, precisa de ponta, e o Vasco contratou 3 pontas aí na retinha final. No intervalo de uma semana ali foram anunciados 3, Nuno, Garré e Lloyd. E os 3 hoje exercem funções e têm status completamente diferentes no elenco do Vasco. Curioso que os 3 tiveram 6 partidas para atuar. A minutagem deles é diferente, né? Porque o Nuno virou um titular absoluto, o Garré tá ali tentando se firmar e o Lloyd
tá num descrédito absurdo, uma parcela já muito grande da torcida do Vasco já virou o nariz para eles e alguns já até soltou a mão dele achando que ele não vai conseguir dar a volta por cima. Mas vamos a números. O Nuno Moreira tem 396 minutos nesses 6 jogos aí com a camisa do Vasco. 2 gols marcados, uma assistência. Ele atuou 23 minutos como reserva e como titular 373 minutos. O Garré tem 256 minutos, sendo 58 minutos como reserva e 198 minutos como titular. 6 jogos, uma assistência, nenhum gol, tá? O Lloyd Augusto tem apenas 30 minutos a menos aí que o Garré. São 226 minutos já em campo, 145 minutos como reserva e 81 minutos como titular. O maior com percentual de números como reserva e o menor percentual de números aí como titular. O Nuno Moreira parece que joga no Vasco, né? Tem 10 anos, né? Titular absoluto, peça-chave. Desde a chegada dele, o Coutinho fez isso aqui. Eu não tenho dúvida alguma que o Nuno tá ajudando muito o Coutinho e a melhora do Coutinho passa muito pelo Nuno, tá? Então é um cara que foi um golaço, uma baita contratação, uma das melhores contratações do Vasco na era SAF, já dá para dizer com 6 jogos. O Garré tá num nível intermediário. Desde o primeiro jogo eu já vi que ele tem qualidade, que ele não é bobo, mas teve problema de lesão lá no Krylia Sovetov, lá é muito frio, eles, inclusive, pelo inverno russo, foi pausado o campeonato, eles foram para a Turquia para fazer uma intertemporada, então o jogador estava sem ritmo e parece que vem melhorando. Vem melhorando, você vê que ele tem qualidade e tal, o jogo dele contra o Santos foi um jogo ali ok, já agora contra a equipe do Puerto Cabello já foi um jogo melhor, saiu a primeira assistência, então é um jogador que eu ainda não consigo dizer, porra, é o cara que vai resolver a ponta direita do Vasco, mas eu não vejo como uma contratação ruim. Pode ser um titular daqui a pouco, se ele for virando de fato a chave, ou pelo menos uma peça boa no elenco. Você pode contar, um cara que vai entrando no segundo tempo, eventualmente vai jogar na vaga do Felipe Coutinho ali na meia, então é um reforço que somou. Agora, quem está sendo um negócio catastrófico é o Lloyd Augusto, cara. Inclusive, é porque não foi filmado, mas recebi esse relato de várias pessoas, inclusive de um amigo, e esse eu posso confiar, só não vou falar quem foi, óbvio, que estava em São Januário no jogo do Puerto Cabello, mas a transmissão não pegou, tá? E não teve nenhum torcedor filmando, porque foi um lance meio repentino. O Lloyd tem uma jogada em São Januário que a galera começa a xingar ele, e a bola meio que sai para lateral, a câmera vira, e ele, puto com os xingamentos da torcida, ele meio que chuta a bola na placa ali, como se fosse dar um chute, dar uma bolada nos torcedores que estavam xingando ele ali. Então ele não está assimilando muito bem essa pressão aí da galera, pressão essa que você se colocou, Lloyd, com a tua live lá dizendo que tu gosta da confusão, né, que tu é isso que tu queria, teu sonho e tal. Então, agora tem que segurar a pressão aí, mas de fato o Lloyd tá num momento assim muito ruim, cara, com a camisa do Vasco, e eu queria deixar essas primeiras observações com vocês nesse nosso primeiro bloco. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha desses 3 reforços do Vascão da Gama. Eu vou virar a chave agora e vou para outros temas, antes de lembrar vocês aí que a Betfair é a maior patrocinadora da história do Vascão da Gama e nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Vai fazer sua apostinha no jogo do Vascão amanhã, corre lá na Betfair, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e ser responsável, tá? Vascão tem uma oportunidade bacana para vencer. Tem outros jogos do brasileiro aí também. Faz a tua fezinha lá, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, minha galera, vamos aqui para outro tema. Ó, assunto encerrado. O Di Luca rescindiu o contrato dele e é o novo reforço do Cuiabá. O jogador tinha contrato com o Vasco até dezembro de 25, rescindiu e fez um contrato com o Cuiabá também até dezembro de 2025. Vai ser companheiro do Lucas Eduardo. O Lucas Eduardo estreou muito bem, tá? O Cuiabá veio aqui no Rio de Janeiro, ganhou do Volta Redonda, teve vários desarmes ali. Jogou bem o Lucas Eduardo, tá? E segunda rodada agora eles empataram em casa com o Avaí. Tô dando uma olhada nos nossos crias aí. Então, acabou. Dos jogadores que treinam em horário alternativo, só 2 não conseguiram se realocar ainda, que é o Riquelme e o Capasso. Outro tema também, galera, que eu queria trazer para vocês, a janela de transferências nacional dos jogadores que atuaram nos estaduais fecha hoje. Por isso, inclusive, o Cuiabá
fechou aí com o De Luca correndo nas últimas aí da janela, tá? O Vasco não vai contratar ninguém nessa janela, só vai contratar na janela do meio do ano. Dieguinho, quando é que abre a janela do meio do ano? Dia 10 de julho. Então esse elenco aí que você gosta, que você não gosta, ou que você acha mais ou menos, vai ser essa rapaziada que vai levar a gente aí até o dia 10 de julho, beleza? Antes de eu fechar aqui o nosso vídeo e ir para nossa última notícia, queria mandar um abraço aí pro Luiz Rodrigo Gutierrez, parceiro aqui de Nova Iguaçu. Ele adquiriu aí o tênis da Lacoste aí. Falei para vocês que é rápido, cara. É rápido mesmo. Inclusive saíram mais algumas camisas aí da lojinha do Futebolaço. Restam poucas unidades, tá? Tá passando para vocês aí na tela o que sobrou, tá? Saiu mais algumas camisas, foi mais um tênis ontem também. Rapaziada aí, obrigado pelo carinho. Tô acabando de gravar o vídeo, vou editar aqui, tô indo lá no correio fazer alguns despachos, tá? Dito isso, para fechar, galera, aquele assunto mala lá do Dimitri Payet voltou à tona, e antes de eu trazer para vocês aqui a atualização, e vocês vão entender o porquê desse meu comentário, eu sinceramente não sei se o Payet tem cabeça para continuar jogando no Vasco e, por exemplo, para jogar contra o Sport amanhã. Eu dei uma olhada aqui e fiz a atualização com a data definida da Copa do Brasil lá do jogo do Operário. O Payet tem ainda jogos contra Sport, Ceará, Flamengo, Lanús, Cruzeiro, Operário e Palmeiras. São 7 jogos dentro do prazo que ele ainda tem de contrato com o Vasco. O contrato dele não deve ser renovado, o contrato dele expira agora, dia 5 de maio. E a situação lá da ex-amante dele, que fez denúncia dele na delegacia do Paraná, do Rio de Janeiro, e ele vai ser convidado a depor, obviamente. Isso deve acontecer talvez até já a semana que vem. Cara, eu não sei como é que tá a cabeça dele, porque o cara é casado, o cara tem filho, leva para um lado ou pro outro. Ele é inocente. Tu imagina, pô, tua família tá recebendo essa notícia, teus filhos, teus parentes, a imprensa nacional, isso começou a crescer. Ela deu entrevista pro Extra, ela deu entrevista pro Léo Dias, saiu matéria na UOL, as páginas têm reproduzido, enfim, então a coisa tá escalando. O G1 fez uma matéria ontem do Globo. Então não é aquela coisa que tá abafada, ninguém tá falando, não, tá crescendo. A situação hoje, ela fez ontem ela fez um vídeo, hoje ela fez uma sequência de stories aí para trazer mais assuntos, mais novidades, ou um desabafo dela sobre o assunto. E eu não sei, sinceramente, como é que o Vasco tá vendo isso. Lembrando que quando tem o estopim e estoura a questão da delegacia, porque primeiro saiu como aquela coisa de fofoca, Sônia. Era só uma coisa de um caso extraconjugal. Depois, lá na estreia, foi bem no dia da estreia contra o Melgar na Sul-Americana, aí o negócio sai de página de fofoca, né, de coisa de traição, relacionamento extraconjugal, e vai para uma página policial, que é quando ela faz a denúncia pela primeira vez no Paraná. Aí essa semana agora, o caso vai para o Rio de Janeiro. Então tá tendo desdobramentos. Então, e foi inclusive no dia da estreia, ele já tinha viajado, ele não entrou em campo, se isso teve a ver ou não, acho que não, porque ele acabou jogando contra o Corinthians depois e tal. Então não sei qual vai ser a postura do Vasco. Lembrando que inclusive o Vasco carrega com ele essa pressão popular também pela questão dos posicionamentos do Vasco de lutar sempre pelas causas, né? Seja do racismo, feminicídio, homofobia, enfim, é a característica do Vasco como clube, como instituição. Então assim, na medida que isso está escalando, eu não sei se nem ele tá tendo cabeça para jogar. A última partida dele agora foi péssima. Não sei até que ponto a cabeça dele tá zoada aí no extracampo. Seja ele inocente, seja ele culpado. Porque se ele é inocente, caraca, porra, olha que merda, olha que situação que tá acontecendo, eu não fiz nada. E se ele for culpado, pô, irmão, vai dar merda, a qualquer momento eu posso ser preso. Porra, meu contrato acaba daqui menos de um mês, será que vão me bloquear, não vou poder sair do país? Não sei, cara, a gente não sabe. Então eu acho que a situação ela caminha para ficar complexa. E eu queria, antes de deixar o vídeo a gente encerrar aqui, queria já te fazer a pergunta. Você acha que o Vasco tem que levar como se não tivesse acontecendo nada, ele ser relacionado, jogar, etc. Ou vocês acham que o Vasco deveria, enquanto essa situação não resolver, colocar o Payet de lado? Enfim, quero te ouvir, não estou tomando juízo de valor aqui, partido nem para um lado nem para o outro. Tá? Quem tem que resolver isso é a justiça, e só quem sabe o que aconteceu de fato foram os dois, tá? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Eu fecho agora com uma sequência de 2 vídeos aí da Larissa
Ferrari. Primeiro, ela fez um vídeo, inclusive saiu collab com alguns perfis, ela se posicionando ali, falando sobre a situação. E aí, depois desse vídeo que ela gravou, ela fez um story também. Aí, nesse story, ela já tá chorando, etc. Então, vou deixar com vocês aí os dois vídeos. Confere aí. Hoje, sem nenhuma superprodução, sem nenhum filtro, eu decidi aparecer e me expor. Falar o meu lado da história para a torcida que eu tanto amo, do clube que eu acompanho desde criança. Diante de todos os julgamentos que eu tenho tido na internet e em todos os locais, o que mais mexe comigo é a parte em que a torcida desacredita do meu relato, o qual, infelizmente, com toda a dor no meu coração, é verdadeiro. Mesmo com o medo do julgamento que eu tinha antes da exposição, devido a todos os fatos relatados em diversos meios de comunicação, pela minha segurança, pela minha integridade física e das pessoas que eu amo, eu decidi expor. Realmente devido ao meu transtorno de borderline e ao fato de por muito tempo eu ter fingido que nada aconteceu para evitar meu sofrimento, eu fingi uma alegria. Eu fingi e eu acreditava nisso. Mas durante sessões de terapia, no CAPS, que eu tinha tanto preconceito, e hoje eu agradeço pelo acolhimento, por todo o profissionalismo, cuidado e atenção que sempre me deram. E através da terapia e acompanhamento psicológico, eu observei toda a crueldade pela qual eu estava passando. Tudo que eu relatei é verdadeiro. Eu jamais iria me expor a tamanhas humilhações e vergonhas diante de mídias sociais, nacionalmente e internacionalmente. E ainda como advogada, eu jamais iria querer me prestar ao desserviço de um assunto tão sério ser usado como brincadeira, como uma forma e como as pessoas falam de vingança. Eu realmente me apaixonei pelo Dimitri Payet. Eu realmente estive em um relacionamento com ele. Mas, infelizmente, os últimos meses foram muito horríveis. E eu realmente tentei esquecer tudo isso. Eu não quero que mais nenhuma mulher passe por isso. E por isso, mesmo com o julgamento e sem estar ganhando absolutamente nada, eu quero deixar toda essa minha declaração para que toda mulher, ao observar os primeiros sinais de abuso físico, emocional, sexual, moral, verbal, qualquer que seja, não permaneça. Isso não é amor, isso não é carinho. E você não merece sofrimento nenhum, nenhuma mulher, nenhum ser humano. Então, eu agradeço de coração por todo o apoio que eu tenho recebido. Peço desculpas por toda a exposição da minha família e das pessoas que eu amo. E, novamente, quero deixar claro o meu amor pelo Vasco. Que, independente de tudo, eu sempre irei amar o clube. Gente, por vezes, quando eu choro, que eu já apareci aqui falando de culpa, dessas coisas, é porque eu me culpo. Do porquê que eu permiti ficar no relacionamento assim por tanto tempo. Por que eu fingi que nada acontecia. E isso eu me culpo demais. Por que eu acreditava que eu não merecia ser amada? Por que eu acreditava que eu merecia ser punida e humilhada? Por que eu não me entendo? E me dói, me envergonha. Porque não é bonito e legal ser exposto em rede nacional com tudo que está sendo exposto. Mas eu precisava tirar isso de dentro de mim. E eu não entendo por que eu me coloquei numa situação tão degradante e permaneci. Por que eu acreditava que isso era amor? Esse é o último story de hoje, eu não vou postar mais nada. Inclusive eu vou desligar meu celular, eu vou ficar com a minha família. Então eu não vou responder por conta disso. Mas vai ficar tudo bem, eu tenho muita fé em Deus. Muita fé na justiça divina. Que eu sei que essa nunca falha, tá? E muito obrigada de novo por todo o apoio que eu tô recebendo. Bom, galera, é isso. Assim eu encerro com vocês a nossa nossa primeira edição. E logo mais à noite eu chego com a segunda e a última do dia, beleza? Chegou até aqui, gostou do vídeo? Foi útil para você? Gostou do meu trabalho? Vai ser um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Se inscreve aí no canal e a forma de você demonstrar para mim que gostou do vídeo é deixando um like. Não gostou? Problema nenhum, sou democrático. Pode deixar o dislike aí que eu vou entender que eu preciso melhorar alguma coisa para te agradar, beleza?
Beijo nos seus corações e até a nossa segunda edição. Tamo junto!